8. Você tem certeza da salvação. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10:19, 22. Esta passagem bíblica diz-nos, primeiramente, o que o Senhor realizou por nós e a seguir o que devemos fazer. Visto que recebemos tanto, devemos aproximar-nos de Deus com sincero coração, em plena certeza de fé. Aqui está algo especial que requer nossa atenção. Devemos conhecer a diferença entre a antiga e a nova aliança. Na nova aliança os homens prosseguem, passo a passo, a partir da posição que já obtiveram, enquanto na antiga aliança devem avançar passo a passo até conseguir a posição correta. Em outras palavras, durante a época do Antigo Testamento os homens não tinham absolutamente nenhuma posição perante Deus. Eram semelhantes a alunos, que fazem exame de admissão e não sabem se vão passar ou não. Os homens dos tempos antigos não tinham certeza alguma na presença de Deus e em sua tentativa de agradá-lo, eram constantemente provados. Tinham de exercer seu esforço máximo a fim de chegarem-se a Deus em adoração e culto, esperando com isso que algum dia pudessem afinal chegar à posição de vida eterna no futuro. Mas na nova aliança verifica-se o inverso. E a pessoa que conhece esta mudança é, deveras, abençoada. A nova aliança é totalmente diferente da antiga, pois sob a nova aos homens é dada uma posição essa que nunca muda. De forma que todos os crentes hoje que estão sob a nova aliança têm garantida uma posição em Cristo. E com base nesta posição de vida eterna, já concedida, chegam-se a Deus com sincero coração, em plena certeza de fé. Hoje, nós, os crentes em Cristo, devemos firmar-nos na posição que Deus nos concedeu. Depois que a pessoa é salva, o primeiro passo que deve dar é reconhecer qual é, de verdade, a posição que ocupa. A palavra de Deus diz que todo que está em Cristo já conseguiu esta posição. Em outras palavras, tendo nos tornado filhos de Deus, agora chegamo-nos a Ele. As obras que agora praticamos têm base na posição que primeiro recebemos. Não nos esforçamos para praticar o bem a fim de sermos salvos. Os que ainda abraçam tal conceito não conhecem a Deus nem compreendem sua palavra. Certa vez eu pregava o Evangelho em determinado lugar. Era uma série de conferências de 6 ou 7 dias. Perguntei ao auditório se criam em Jesus. Muitos, corajosamente, confessaram crer. A seguir perguntei-lhes o que tinham conseguido depois de terem crido. Muitos não puderam responder a esta pergunta. Então pedi que todos os que sabiam estar salvos levantassem a mão. Das 600 pessoas presentes, somente 3 mãos se ergueram. Ironicamente, estas 3 haviam sido salvas durante uma pregação minha em outra localidade e tinham vindo comigo. Cerca de 600 haviam crido no Senhor, mas somente 3 sabiam que estavam salvos. Isto era, de fato, estranho. Em 1924 eu pregava em Chanchove e fiz a mesma pergunta. Perguntei aos ouvintes se criam no Salvador. Mais de 1000 mãos se ergueram. Mas ao perguntar aos crentes se tinham certeza da vida eterna e que não iriam perecer, nenhuma mão se levantou no auditório a não ser a do meu intérprete na plataforma. Portanto, disse-lhes o que o próprio Senhor Jesus dissera: quem crê no Filho tem a vida eterna. João 13:36. Como, pois, podiam eles ignorar possuírem a vida eterna já que tinham crido? De outra feita mais de 1000 pessoas estavam presentes. Perguntei-lhes quem cria no Senhor. Mais de 1000 mãos ergueram-se simultaneamente. Perguntei, de novo, se estavam salvos. Somente 12 ou 13 mãos se ergueram. Por que houve tão grande diferença no número de mãos levantadas? Mais de 1000 criam, contudo pouco mais de 10 estavam salvos. Será que não podemos confiar em Cristo?
Suponhamos que um médico coloque um cartaz dizendo poder curar todas as doenças. Perguntamos-lhe quantos pacientes já tratou e ele responde que já cuidou de mais de 1000. Então inquirimos quantos destes ele curou. Responde que dos mais de 1000, 12 ou 13, com certeza, foram curados. Será que não consideraríamos, em verdade, este médico como um incompetente? Trata de tantos pacientes, mas cura somente alguns. Entretanto, na reunião mencionada acima, mais de 1000 tinham crido e somente 12 ou 13 haviam sido salvos. Não é de se concluir também que Cristo não merece nossa confiança. Certa vez eu dirigia uma reunião em uma cidade ao sul da China. Para minha surpresa, muitos anciãos, pastores, diáconos e professores encontravam-se entre os que não compreendiam o assunto da certeza da salvação. Pregavam a outros, mas quão ignorantes eram de sua própria posição. Não sabiam que ao crer no Senhor tinham a vida eterna e jamais pereceriam. Eles próprios não tinham a mínima segurança da salvação. Encontro muitas pessoas nesta situação, não somente em sessões de pregação pública, mas também em conversas particulares. Certa vez uma senhora conversava comigo sobre este assunto. Era uma senhora de pouca instrução e falava mal. Perguntei-lhe se cria no Senhor. Relatou que seus avós e pais todos criam no Senhor e que ela também cria. Recitou os 10 mandamentos a fim de mostrar que sabia muito a respeito de religião. Disse-lhe que visto que nós, os crentes, não somos supersticiosos, sabia ela que estaria salva se partisse deste mundo naquele mesmo instante? Sua resposta foi que não se atrevia a dizer que sim, mas que fazia o máximo para servir ao Senhor e esperava que algum dia ele haveria de ter misericórdia dela e lhe permitiria a entrada no céu. Mas, acrescentou ela, se o Senhor recusar-se a mostrar misericórdia a ela não seria salva. Conversei com ela longamente até que, afinal, ela compreendeu a certeza da salvação. De outra forma, ela teria continuado a dizer que faria o melhor que pudesse a fim de praticar o bem, sacrificar-se e sofrer, na esperança de ser salva no futuro. Ainda em outra ocasião, eu conversava com um seminarista inteligente. Ele, também, não tinha ideia clara a respeito deste assunto. Disse que tentava fazer o máximo e praticar o bem. E se no futuro Deus o achasse digno do céu, seria salvo. Mas dizer que estava salvo agora seria vanglória e isso o tornaria orgulhoso. Passei muito tempo tentando ajudá-lo a chegar a uma consciência adequada de sua salvação. É lamentável, mas grande é o número de crentes que já encontrei, tanto em reuniões públicas como em conversas privadas, que hoje não ousam dizer estarem salvos. Ao fazer isto, tais pessoas estão, na realidade, recusando-se a crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Conscientizemo-nos de que tudo o que Deus diz é coisa consumada. O que Ele declara será realizado e jamais mudará. Entretanto, inúmeros crentes acham que devem fazer o melhor que puderem nesta vida com a esperança de que na vida futura Deus os possa salvar. Mas esperar não é crer. Compreendamos este fato jamais nos esqueçamos de que toda vez que a Bíblia usa a palavra crer, refere-se à obra consumada do passado e não do futuro antecipado. Por conseguinte, todos os que esperam ser salvos têm um problema com respeito à sua fé no que se refere à redenção realizada do Senhor. A pessoa espera o dom de Deus e também sua promessa, mas não crê nele. Deus não se agrada de tal atitude. Examinemos, pois, cuidadosamente a questão de se o crente pode ou não ter a certeza da vida eterna. Pode, cristão, saber com certeza absoluta que é salvo. Com respeito a este assunto vital, porém, nada desejo dizer de mim mesmo, mas apenas permitir que o livro sagrado, a Bíblia, fale. Leiamos e examinemos juntos algumas passagens das Escrituras a fim de vermos se realmente podemos saber se temos a vida eterna. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. Apeguemo-nos ao que nos é dito aqui. Diz o versículo que a pessoa pode esperar. De maneira nenhuma. Pelo contrário, diz que a pessoa pode saber que tem a vida eterna.
Para quem João escreve esta carta? Para os que creem em nome do Filho de Deus. Quem é este Filho de Deus? É Cristo. Logo, João escreve para os que já creram em Jesus Cristo, para que saibam que têm a vida eterna. Logo, a Bíblia afirma que podemos conhecer este assunto. Tudo o que João escreve tem o propósito de fazer com que os que creem em nome do Filho de Deus saibam, com toda certeza, que têm a vida eterna. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vos não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Atos 13, 38, 39. Como é que inicia esta passagem? Começa, ela dizendo, esperai o possais crer. Não diz nada disto. Antes, começa da seguinte maneira: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. Podemos saber que estamos perdoados dos pecados. Paulo, na passagem acima, declara, inequivocamente, que podemos saber e devemos ter o conhecimento de que estamos perdoados e justificados. Todos os que creem devem conhecer este fato e não precisar que ninguém mais lhes diga. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. 2 Coríntios 5, 1. Esta passagem é diferente da de Atos, citada acima, que traz uma palavra de ordem dizendo que a pessoa deve saber. Aqui, em vez disso, afirma-se claramente que já sabemos, isto é, sabemos sem necessidade de que ninguém mais nos diga. O que sabemos? Paulo diz que sabemos que se este tabernáculo terrestre, nosso corpo físico, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus, nosso corpo de ressurreição. Paulo sabe, sem sombra de dúvida, que depois que nosso corpo terrestre morre, teremos um corpo eterno e ressurreto no céu. Em outras palavras, seremos salvos. Paulo, ao fazer a afirmativa acima, toma bastante cuidado para que ninguém o interprete mal pensando que ele, como apóstolo que sabe como servir, definitivamente haveria de ir para o céu depois da morte, mas que as pessoas como nós, que não somos zelosos nem amamos ao Senhor, provavelmente não receberiam um corpo ressurreto depois da morte e assim não seriam salvas. Mas, Paulo toma todo o cuidado na maneira de expressar-se. Ele não diz: sei que, se a minha casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Antes, ele diz: sabemos, não somente eu mas vocês também. Isto é, todos os que creem no Senhor terão um edifício da parte de Deus, todos teremos uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus, depois que a casa terrestre deste nosso tabernáculo se desfizer. Logo, mostra-se aqui que todo o que crê pode ter a certeza da vida eterna e, portanto, é salvo. Este pensamento continua nos versículos 6 e 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo não tem dúvida alguma do lugar para onde vai ao deixar o corpo. Ele sabe que ele e todos os que crerem jamais irão para o lugar eternamente temido. Antes, irás a estar com o Senhor para sempre. É por isso que ele podia ter bom ânimo e não temer a morte. Mostra também que no assunto da salvação, não precisamos esperar até o futuro para sabermos estas coisas. Podemos conhecê-las agora. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho. Porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1 e 12. Por que Paulo diz isso? Que confiou ele, ao Senhor no dia em que creu. Entregou seu futuro, a vida eterna e a salvação ao Senhor. Ele crê no Senhor e está certo de que o Senhor é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Ele sabe com toda certeza e compreende muito claramente que tudo o que entregou nas mãos do Senhor será guardado. Estas poucas passagens bíblicas que examinamos testificam do fato de que podemos saber aqui na terra se temos ou não a vida eterna e se somos salvos ou não.
Portanto, todo crente deve saber hoje se é salvo ou não. Logo, não dê desculpas, dizendo: não sei se irei para o céu ou para o inferno depois de ser julgado por Deus no futuro. Com respeito à certeza da salvação, precisamos discutir algumas coisas mais. Como saber quem tem a vida eterna e é salvo? Precisamos saber como conseguir a vida eterna. Se conhecemos o caminho da justificação e do perdão dos pecados, poderemos determinar se já o palmilhamos. Se já andamos por este caminho, temos a vida eterna. Se ainda não andamos, não temos a vida eterna. Examinemos, pois, o caminho da vida eterna. Há, no Novo Testamento, pelo menos cerca de 150 lugares onde os escritores declaram que a pessoa que crê tem a vida eterna, tem a vida, não é julgada, ou está salva. O que João 13,16, um dos versículos mais conhecidos, tem a dizer sobre isto? Diz-nos que Deus nos ama. Como nos ama Ele? A quanto chega seu amor? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, que morreu pelos pecadores e realizou a obra da redenção. De modo que, agora todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este precioso versículo levanta 3 questões: um grande fato, uma grande condição e uma grande consequência. O grande fato é que Deus enviou Jesus como propiciação pelos pecados dos homens, como Salvador do mundo. A grande condição é o que todo homem deve fazer: crer. A grande consequência é, na verdade, tão boa que vai além do pensar humano: todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Não há outro fato no mundo, maior ou mais real do que o que acabamos de mencionar. A grande condição ou exigência agora é posta perante todos os homens para que a cumpram: crer no fato do que Deus fez e realizou. Essa é a única condição. O grande fato é realizado por Deus, mas a grande condição é cumprida pelos homens. E com a grande consequência de não perecer, mas ter a vida eterna, a pessoa entra na posse da salvação. Ora, já que o Senhor disse isto em sua palavra, poderá alguém pensar que se uma pessoa crer, seja homem ou mulher, não obstante, há de perecer? Isso tornaria Deus injusto, o que ele não é. Ele é o Deus da justiça. Logo, a palavra de Deus é certa: todo aquele que crê em Jesus não perecerá, mas tem a vida eterna. Havia certo médico que era bom crente no Senhor. Enquanto tratava dos enfermos, usava toda a oportunidade de falar do Evangelho. Certa vez tratava de uma viúva. Perguntou-lhe se era crente. Ela reconheceu o fato e disse ter recebido a Jesus como seu Salvador. Então o médico perguntou: se a senhora realmente creu e aceitou a Jesus como seu Salvador, tem a vida eterna. Se não for curada e morrer, irá para o céu ou para o inferno. Senhor, não ouso responder, replicou a viúva. Tenho sido crente por várias décadas. Só sei uma coisa, que tento fazer o melhor que posso para ser boa. Se Deus me considera digna de ser salva e ir para o céu, está bem. De outra forma, nada mais posso fazer para ser salva. Bem, a senhora deve conhecer algumas passagens bíblicas de cor, visto ter se tornado crente há tanto tempo, disse o médico. De fato, posso citar muitos versículos de memória, afirmou a senhora. O mais familiar de todos é João 13,16, que aprendi ao entrar para o jardim da infância. Tenho recitado esse versículo por cerca de 60 anos. Ouvindo-a recitá-lo, o médico observou. A senhora disse bem. Mas tem, neste instante, a vida eterna. Senhor, repetiu a viúva, acabo de dizer-lhe que faço o máximo que posso e talvez no futuro Deus me considere boa o suficiente para herdar a vida eterna. Nesse dia saberei se tenho a vida eterna ou não. Um médico tão bom quanto o Senhor pode ousar dizer que tem a vida eterna, mas eu não ouso fazer isso. O médico respondeu calmamente. A senhora citou João 13,16 incorretamente. Mas como é que eu podia estar errada? Tenho citado este versículo mais de 60 anos. Será que eu ainda poderia cometer erro?
O médico pediu-lhe que citasse o versículo de novo e, novamente, perguntou-lhe se tinha a vida eterna. Uma vez, mas ela respondeu que não ousava dizer que a tinha, mas que continuaria procurando fazer o melhor na vida. Uma vez, mas o médico disse suavemente: a senhora citou João 13,16 incorretamente. A esta altura a viúva estava tão exasperada que pegou uma Bíblia, abriu em João 13,16, colocou-a na frente do médico, dizendo: citarei o versículo de novo e desta vez o senhor pode verificar palavra por palavra a fim de ver se o estou citando corretamente. Terminada a recitação, perguntou ela: senhor, estou certa? Quem está errado? A resposta do médico foi: não seja impaciente. Permita-me perguntar-lhe uma vez mais: a senhora tem a vida eterna? Agora ela realmente estava com raiva, e por isso retorquiu: o senhor disse que eu citei João 13,16 incorretamente e continua a perguntar-me a respeito da vida eterna. Já lhe disse 3 vezes que não ouso dizer que é teno, e que somente posso esperar que no futuro Deus diga que é teno. O médico repetiu uma vez mais: a senhora não citou João 13,16 corretamente. Disse a viúva: não vou citar esse versículo, pelo contrário, cite o senhor para mim. O médico citou uma vez. Imediatamente a viúva o desafiou afirmando que as suas versões eram exatamente iguais. Ao que ele respondeu: a sua é diferente da minha. Deixe-me citar o seu João 13,16 para a senhora. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê e faça o melhor que puder, não pereça, mas tenha a vida eterna, se depois da morte, Deus decidir que essa pessoa lhe agradou. Mas, note que o meu João 13,16 diz isto: todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao ouvir a afirmação do médico, a senhora de súbito caiu em si, afinal, compreendeu. Antes a viúva sempre pensara que João 13,16 compunha-se de 2 sentenças separadas. Para ela, a primeira terminava em todo aquele que nele crê, a qual ela podia acrescentar quaisquer palavras que desejasse. E então vinha a segunda sentença com não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, porém, ela percebia que João 13,16 era uma sentença contínua. Todo aquele que crê no Senhor não perece, mas tem a vida eterna. Por favor, lembre-se que Deus jamais mente. Tudo o que Ele diz, permanece. No momento em que você crê, é salvo. Anos atrás existiu um evangelista famoso chamado Wilbur Chapman. Muitos foram salvos mediante sua pregação. Nessa época ele era muito conhecido. Ele já dorme no Senhor. Por que o menciono? Porque a história de sua salvação está intimamente relacionada com o que estamos examinando. Wilbur Chapman era doutor em filosofia e de grande erudição. Certa vez ele foi ouvir de Vig Moody, o evangelista de fama mundial. Moody havia saído da classe média e não tinha muita instrução. Depois da pregação, Chapman conversou com Moody. Moody perguntou-lhe se era crente. A resposta de Chapman foi a seguinte: às vezes sou muito bom, e às vezes muito mal. Quando sou zeloso ao extremo, mas quando estou frio, ninguém pode ser mais frio do que eu. Durante o período de zelo, ouso dizer que sou crente, mas no tempo da frieza, não ouso dizê-lo. Em vez de arrazoar com ele, Moody pediu-lhe que lesse João 5,24, que diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Terminada a leitura, Moody perguntou-lhe se era crente salvo. Embora fosse um grande homem de letras, sua resposta foi parecida com a da idosa viúva. Já lhe disse que quando sou zeloso e bom, sou crente, mas quando estou frio e mal não se pode dizer que sou. Mas o que é que a Bíblia diz? Perguntou Moody. O que possui a pessoa que ouve o Evangelho e crê que o Pai Celestial enviou Jesus? Não declara a Bíblia que tal pessoa tem a vida eterna e já passou da morte para a vida? Senhor Chapman, o Senhor creu no Senhor, portanto, é um crente salvo.
Chapman hesitou por alguns instantes antes de responder. Ainda não ouso dizer que sou crente. Quão indigno sou! Quantas vezes tenho estado no alto, com fervor, e depois, no baixo, na frieza. Moody, pegando a Bíblia, disse: Dr. Chapman, sabe de quem é a palavra que está colocando em dúvida? Naquele instante Chapman percebeu que duvidava da palavra de Deus. Mais tarde ele testificou de púlpito que daquele momento em diante ele soube que tinha a vida eterna. Tendo crido no Senhor e depois dizer que não tem a vida eterna não é sinal de humildade, sim, marca de descrença. Tal posição é duvidar da palavra de Deus, de sua justiça e do seu caráter imutável. Todo aquele que está em Cristo tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. No dia em que crê, a pessoa nasce de novo para a nova vida. Este é o Evangelho. Coloco este assunto na sua presença para que saiba que tem a vida eterna. Examinemos também João 6:47. Em verdade vos digo, quem crê, tem a vida eterna. Se todos os versículos das Escrituras desaparecessem e restasse somente este, seria o suficiente para resolver o problema da certeza da salvação. Fé não é expectativa. Não espera o futuro nem requer a realização de obra alguma, pois a Bíblia diz: quem crê, tem a vida eterna, e a palavra de Deus jamais muda. Permita-me contar-lhe outra história muito simples. Há alguns anos viveu um famoso servo do Senhor. Era um médico, profundo conhecedor da medicina e forte na fé. Toda vez que tratava das pessoas exortava-as a crer no Senhor Jesus. Certo dia visitava um hospital. Lá viu uma jovem senhora, de cama, cuja vida se esvaía aos poucos. Acercando-se da sua cama ele perguntou: a senhora é feliz? Não, respondeu a jovem senhora, não tenho a mínima felicidade. Por que não é feliz? Continuou o médico. Já creu no Senhor Jesus? De fato, verdadeiramente criei em Jesus como Salvador e entreguei a Ele todos os meus pecados, respondeu ela. Então o médico perguntou: a senhora tem a vida eterna? Está salva? Esse é um problema que não posso resolver, respondeu ela. Meu médico disse que tenho febre alta e que meus dias na terra estão contados. Contudo, ainda não sei como Deus me há de tratar quando vir. E por isso sinto-me triste e infeliz. Se a pessoa gastar a vida praticando o bem, servindo aos outros, com sacrifício, acumulando méritos especiais, ela pode ter a vida eterna. Mas meus dias na terra são muito limitados e não realizei nenhuma obra digna da salvação. Como, pois, posso ter certeza dela? O médico explicou-lhe que a salvação é mediante o sangue do Senhor e da redenção realizada por Ele, já que não podíamos salvar-nos a nós mesmos. Pediu-lhe, então, que lesse João 6:47. Em verdade vos digo, quem crê, tem a vida eterna. Continuou, dizendo: a palavra do Senhor jamais falha. Quando ele diz, em verdade, deve ser duplamente verdadeira. O que diz ele aqui acerca da pessoa que crê? A jovem senhora respondeu: tem a vida eterna. A senhora creu, observou o médico. A senhora tem a vida eterna. A mulher hesitou bastante tempo para responder. A Bíblia diz que eu tenho a vida eterna, mas eu digo que não a tenho. Qual é digno de confiança, o que a senhora diz ou o que a Bíblia afirma? Afinal, com lágrimas a correr-lhe pela face, ela disse: agora creio que tenho a vida eterna. Depois disso, tornou-se uma pessoa muito feliz. E não muito depois partiu deste mundo para ir a estar com o Senhor que lhe dera a vida. Hoje coloco este assunto perante você. O Senhor Jesus foi crucificado a fim de salvar pecadores. Derramou o seu precioso sangue para lavar nossos pecados. Assim, todo aquele que nele crê, não perece mas tem a vida eterna. Todos os seus problemas podem ser resolvidos aqui. Gostaria de fazer-lhe esta única pergunta: você crê em Jesus? Todo aquele que crê tem a vida eterna. Certa vez, enquanto eu viajava pelos mares do sul, encontrei uma irmã a quem perguntei se cria no Senhor. Ela
Respondeu: creio que Jesus pode salvar-me. De modo que, então, perguntei-lhe: a senhora está salva? Sua resposta foi: às vezes estou salva, mas às vezes não estou. Quando passo muito tempo lendo a Bíblia, imagino quão maravilhoso seria se eu morresse naquela hora, porque creio que seria salva naquele instante. Mas, se algum tempo depois fico com raiva de minha mãe ou brigo com meu irmão, sei que sou culpada de pecados, e portanto não poderia morrer naquele instante, porque se morresse então sem dúvida pereceria. De modo que do alvorecer ao pôr do sol luto entre o bem e o mal, entre a salvação e a perdição. Respondendo-lhe, disse eu: irmã, a senhora é a pessoa mais forte do mundo, já que pode passar do céu para o inferno e do inferno para o céu muitas vezes num único dia. Quem tem poder tão grande como o seu? O Senhor quer dizer que se creio, sou salva? Perquiriu ela. Vejamos o que Deus diz na Bíblia, respondi. Deus declara que todo aquele que crê tem a vida eterna. Ninguém pode mudar esta palavra. Nem o próprio Deus o pode fazer. Se a senhora não crê nesta palavra, não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Se a pessoa não compreende o caminho da salvação, não poderá saber se está salva ou não. A fim de ser salva, primeiro é preciso conhecer a condição e o fundamento da salvação. Sem um conhecimento claro da base da salvação, como poderá saber se está salva? Certo dia eu conversava com um homem de negócios muito influente em Amor. Palestramos por muito tempo, mas não pudemos resolver o problema da salvação. Ele insistia em não ousar dizer que possuía a vida eterna. Disse: 3 meses atrás alguém veio e pregou que todo aquele que crê tem a vida eterna. Eu criei e abandonei meus pecados. Portanto, pensei a estar salvo. Mas dentro de um mês minha fé desapareceu e, de novo, pequei grandemente. Será que isso não provou que eu não era salvo? Ora, agora vem e ó, Senhor, ouvi seu sermão desta noite e fui reavivado. Mas, temo que depois de sua partida, em 1 ou 2 meses, me esfriarei e cairei de novo. Estarei tão perdido quanto antes. Logo, não ouso dizer que estou salvo. Mostrei a esse homem de negócios muitos versículos bíblicos e assegurei-lhe que a palavra de Deus era verdadeira e que tudo o que ele precisava fazer era crer. Contudo ele permaneceu confuso. Afinal, levantei-me para despedir-me. Tenho de ir, pois teremos outra reunião amanhã e também tenho outros compromissos. Mas permita-me dizer uma palavra final: de quem depende o Senhor para sua salvação, de si mesmo ou do Senhor Jesus? Dizendo isso, encaminhei-me para a porta. Não dei 2 passos quando ele me chamou. Perguntei-lhe o motivo. Sua resposta foi: conversei com o Senhor por 2 horas e durante todo esse tempo estive confuso. Agora, porém, estou certo. Agora vejo que a pessoa não é salva mediante seus méritos passados ou futuros. Ao contrário, é salva ao crer em Jesus, que morreu por ela e levou os seus pecados. Não importa quantos pecados a pessoa possa ter cometido, todos eles foram lançados sobre Jesus. Portanto, todo aquele que nele crê será salvo. Sou salvo não por depender de mim mesmo, pois não posso salvar a mim mesmo. E Jesus quem me salva. Portanto, por que devo dizer que não sou salvo? Afinal ele teve a certeza da salvação. Que alegria mútua desfrutamos então. Muitos que creem não ousam dizer que estão salvos por não compreenderem o fundamento de sua salvação. É certo que as pessoas sabem que as coisas más que praticaram antes de crerem no Senhor foram, de fato, lançadas sobre Jesus, mas incorretamente pensam que tudo de mal que fizerem daí em diante fará com que pereçam. Daí voltam à posição da antiga aliança. A nova aliança, contudo, dá-nos primeiro uma posição. Por meio da fé recebemos a plenitude da nova vida e depois aproximamo-nos de Deus com sincero coração em plena certeza de fé. Os homens não vêm a Deus mediante boas obras, ao contrário, é-lhes dada uma posição antes que se aproximem de Deus. E esta posição jamais será perdida, nem na eternidade.
Hoje em dia as pessoas não têm a alegria da salvação porque confiam em suas boas ações para conservar a salvação que uma vez receberam. Mas a salvação não se ganha por uma vida de boas obras. Se perguntarmos a uma pessoa verdadeiramente salva, como foi que recebeu a salvação, sua resposta indubitavelmente será: é Jesus quem me salva, porque não tenho absolutamente nenhum poder pelo qual salvar-me. Tudo me foi dado pelo Senhor. Só os que assim agem podem regozijar-se sempre. Sabemos que o ladrão que foi crucificado com o Senhor foi salvo naquele dia. Ao aceitar a Jesus, ele foi salvo instantaneamente na cruz. Sua salvação dependeu inteiramente da morte substitutiva de Jesus. Suponhamos que ele não tivesse morrido naquele dia, mas vivesse mais 50 anos. E suponhamos que ele tivesse tido a oportunidade de praticar as boas obras, como fez o apóstolo Paulo, e permanecer firme como Pedro e manifestar tão grande amor como João. Em outras palavras, suponhamos que toda a força de Paulo, Pedro e João se concentrassem neste ladrão. Acha você que essas habilidades e boas obras tê-lo-iam ajudado a alcançar o paraíso? Torná-lo-iam estes esforços mais digno de ser salvo? Não. Ainda que ele pudesse ter vivido e praticado o bem, salvo muitas pessoas como o fizeram os apóstolos mencionados, estas obras não lhe serviriam de base para a salvação. Pois o único fundamento da salvação é o Senhor Jesus e não as obras do próprio ladrão. Por conseguinte, aquele que crê pode ousar dizer que é salvo. E daqui em diante pode viver uma vida santa e boa como fez o seu Senhor porque está salvo. Suponhamos que uma pessoa caia na água e os que estão na praia tentem salvá-la. Tirando-a da água, aplicando-lhe respiração artificial, provêem-lhe roupas secas, acendem um fogo para ela se aquecer e dão-lhe alimento a fim de que viva. Se depois alguém perguntar a essa pessoa: onde você está agora? Em terra? E se essa pessoa responder: embora eu não esteja na água, contudo sinto-me como se ainda estivesse lá. Se disser, porém, que agora estou em terra, seria culpado de arrogância. Portanto, posso somente esperar que esteja em terra. Você acha que tal pessoa realmente está sendo humilde? Permita-me dizer-lhe que isto não é humildade. Da mesma forma, se aquele que de fato creu em Jesus como Salvador não ousa confessar que está salvo, também não é sinal de humildade, mas de ingratidão para com a graça espantosa do Senhor. Além disso, é negar a grande obra da redenção de Deus. Tal atitude insinua que o Senhor é incapaz de salvar o crente por completo. Permita-me observar que os crentes que tomam tal atitude nunca poderão louvar a Deus. De suas bocas não sairá o som de ação de graças, pois se os tais não sabem para onde se dirigem, não é de admirar que não possam louvar a Deus nem glorificá-lo. Quão triste é que o louvor dos lábios não se encontre nas vidas de muitos cristãos. Mas os que sabem que estão salvos louvarão continuamente a Deus e dar-lhe-ão graças. Quem poderá louvar a Deus no inferno? O inferno está cheio de ruído de maldição. Não há aí palavras de louvor. Se as pessoas não louvarem a Deus agora, quando é que o louvarão? Estou bem cônscio de que algumas pessoas dizem ser perigoso ao que crê afirmar que tem a vida eterna, que é salvo e que não perecerá. Pois após ser salvo, alegam essas pessoas, ousará fazer tudo sem o espírito de temor e precaução. Entretanto, os que expressam tal sentimento têm se exposto como sendo miseravelmente ignorantes da salvação e da graça de Deus. Saiba, com certeza e compreenda de uma vez por todas que a salvação segundo a Bíblia tem os seus lados subjetivo e objetivo. Cristo foi crucificado e Deus declara que os pecados de todos os que creem em Cristo foram levados por ele na cruz. Portanto, seus pecados são completamente perdoados e não irão para o inferno, mas são justificados e salvos. Este é o lado objetivo. Ao mesmo tempo, contudo, a salvação do Senhor tem sua obra subjetiva, a saber, crucificar para a morte nossa vida antiga que gosta de pecar e tem prazer na impureza. Além disso, Deus dá-nos sua vida, uma nova vida. E tal é a salvação no lado subjetivo.
O Senhor não somente nos dá a salvação objetiva, Ele também nos regenera. Não é que nossos pecados sejam apenas perdoados, também nascemos de novo. Deus coloca em nós uma nova vida, um novo espírito. Todo crente tem o Espírito Santo habitando nele. Logo, sabe o que é certo e o que é errado. Sua vida é de bondade e alegria. Jamais a pessoa se sentirá incomodada por algo santo e bom depois que seus pecados são perdoados e receber a vida de Deus. Antes, não ousava pecar abertamente por medo de má reputação. Agora não pratica o mal por saber que é pecado impuro. Hoje ela despreza o pecado uma vez que o Espírito Santo agora habita nela e por isso não ousa pecar. Se a pessoa professa crer no Senhor Jesus e continua a pecar sem nenhum sentimento de ódio contra o pecado, tal pessoa não nasceu de novo. E o que não nasceu de novo não tem a vida e, portanto, não é salvo. Sua fé não é real. Percebamos que a vida de Deus não nos permite pecar. Logo, todos os que creem podem não pecar, embora nem todos os crentes sejam perfeitamente sem pecados. Portanto, apeguemo-nos a esta palavra. O crente não apenas recebeu a salvação objetiva de Deus, foi-lhe também garantida a salvação subjetiva. Que viajante haveria de decorar seu quarto de hotel, que ocupa apenas por algum tempo, com perfeição de beleza e equilíbrio? Mas ele decoraria sua habitação, permanente com alto grau de beleza e conforto. Há tempos, tive um colega de escola que nunca se vestia decentemente. Deixou o cabelo crescer, não lavava o rosto, seu corpo era imundo e não amarrava os sapatos. Seus colegas o criticavam, dizendo que ele não era humano. Até as pessoas da rua o desprezavam. Mas 2 anos mais tarde, ao encontrá-lo certo dia na rua, notei que o seu rosto estava barbeado e o cabelo penteado e ele usava roupas decentes. Mal pude reconhecê-lo. Pensei comigo mesmo, será este mesmo que foi meu colega de escola por 7 anos? E ao falar com ele, para surpresa minha, perguntou-me acerca da vida e costumes do Ocidente. Porque uma pessoa tão descuidada como ele agora desejava aprender a etiqueta do Ocidente? Não pude conter-me, de modo que fui perguntar ao seu tio. Descobri que o motivo de tal interesse era que logo ele estaria de partida para o exterior, temporariamente, a fim de estudar. Por isso começou a vestir-se bem e desejava aprender tudo sobre os costumes ocidentais. Se a pessoa que vai para o exterior a fim de estudar por apenas 2 ou 3 anos veste-se no estilo ocidental e aprende a falar a língua desse país, pergunta acerca da vida no Ocidente e dá atenção à etiqueta do país a que se dirige, quanto mais devíamos nós, os crentes, que no futuro habitaremos, permanentemente nosso lar brilhante, lindo e glorioso no céu, preparar-nos para aprender a respeito da vida e dos costumes celestiais. Todo crente deve saber que é salvo e que em breve voltará para o lar celestial a fim de encontrar-se com o Pai Celeste. E se tal for verdade, e certamente é, então é concebível que o crente haveria de pensar que uma vez que não terá oportunidade de pecar no céu, poderia muito bem pecar mais e experimentar mais a amargura e a escravidão do pecado enquanto na terra? Não, jamais. Sabendo que vamos para o lar celestial a fim de habitar na linda cidade de Deus, nós, os salvos, procuraremos, pelo contrário, abandonar os prazeres do pecado e as coisas da carne e seus desejos de modo que não nos impeçam nem perturbem nosso progresso. Que todos nós saibamos que somos salvos e que temos a vida eterna de Deus. E manifestemos a vida de Deus em nós e para fora de nós como prova de nossa salvação. Com nossa vida devemos testificar perante os homens e ser usados por Deus para salvar a muitos. Fim.